Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? A minha esposa falou, né, que tô nervoso, mas quem não fica, né, quando é chamado aqui para ministrar a palavra de Deus? Não é um nervosismo comum, é responsabilidade, né, de falar as coisas de Deus. É com temor, porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador. Nós estamos falando a respeito do Criador do universo. Então é uma responsabilidade, irmão, grande, mas eu recebi o convite e de maneira nenhuma eu vou recusar, de maneira nenhuma. Eu vou falar algo a respeito, né, da palavra de Deus, para nossa meditação, em o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de falar aqui nessa noite sobre o trabalhar de Deus, né, na nossa vida. Porque muitas vezes nós até não entendemos, né, o trabalhar de Deus na nossa vida, né. Às vezes acontecem coisas, né, que a gente nem espera e a gente não entende. Mas Deus, Ele trabalha, né, da maneira que Ele quiser, né, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor, né, para cada um de nós. Por isso, nós passamos por isso, né, e eu gostaria aqui de ler um trecho da palavra de Deus aqui, que se encontra em Êxodo, no capítulo 3, aqui fala a respeito da chamada de Moisés. Eu gostaria de ler esse, juntamente com os amados irmãos, a respeito desse chamado, né, que Moisés teve. Isso foi após a morte do rei, né, do Egito, né? Por ter ouvido o clamor dos filhos de Israel, eu vou começar aqui no capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Amém? Aqui é a chamada, né, de Abraão, né, um homem que estava apacentando ali, né, o rebanho do seu sogro ali. Eu creio que estava fazendo uma coisa que ele gostava, né, uma coisa do seu agrado, né, cuidando daquele rebanho. Nas manhãs, né, o cheiro daquela relva de vegetação é tão bom, né? Quem mexe com animais. Eu creio que ele estava tranquilo ali nessa situação, né? Mas Deus fez um chamado a ele, né? Deus o chamou, né, para essa grande obra aqui. E nós vemos que quando o Senhor chama, né, às vezes a gente não entende, às vezes a gente pensa que é nós que vamos resolver a questão, resolver o problema. Né? Assim como Moisés achou aqui. Moisés também agiu dessa maneira. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E muitas vezes nós entendemos assim também. Né, vamos orar para um irmão, vamos fazer isso, mas isso não cabe a mim. Quem sou eu para orar, para visitar, né, para fazer algo? Mas nós temos que entender, né, que é o Senhor que nos usa, né, como um instrumento nas tuas mãos. Nós somos apenas um instrumento, né? Quem faz a obra é o Senhor, né? Nós nunca, né, devemos achar que, né, através de um irmão ser curado, achar que nós merecemos, né, a glória, o elogio. Não. Tudo vem de Deus. Tudo. Eu lembro uma vez eu estava em casa, né, e chegou um irmão lá com sérios problemas. E eu estava bem tranquilo lá em casa, ele chamou no portão, eu convidei ele para entrar, né? E ele... Não, eu não quero entrar, irmão. Vamos conversar aqui fora mesmo. Aí ficamos ali sentados, ali fora, conversamos ali algum tempo, né? E o irmão colocou tudo aquilo, né, que ele estava passando. E eu falei: Senhor, coloca as palavras na minha boca, Senhor. Eu nem esperava, né, uma situação dessa, mas o Senhor agiu ali e me deu as palavras certas, e ali nós começamos a falar do Senhor, começamos a falar, né, dos cuidados que o Senhor tem, né, através das nossas tribulações, das lutas. O Senhor, Ele tem solução, né, Ele tem nos ajudado a caminhar, né, tudo é através dEle. E começamos a falar ali, ele também falando, irmãos, e foi uma benção. Foi uma benção a nossa conversa ali. O Senhor nos deu sabedoria. Aquele irmão saiu dali sorrindo. Eu pude ver aquele irmão indo embora sorrindo, irmão. Falei: glória a Deus. Quem sou eu? Fiz que nem Moisés. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa, né? O Senhor, realmente foi o Senhor ali que agiu, né? E eu pude ver aquele irmão indo embora com um sorriso, né? E a gente vê que é o Senhor na nossa vida. E Ele quer nos usar, né? Ele quer nos usar. Nós temos que se entregar, né, ao Senhor de uma maneira confiante, né? Para que o Senhor possa agir na nossa vida, né? Não vamos ter medo, ficar com medo, achar que nós não temos capacidade, né? O Senhor é que nos dá a capacidade, nós não temos, é o Senhor que dá e coloca as palavras na nossa boca, né? Aí eu vi esse chamado de Moisés, né? Moisés,
atendeu a esse chamado, mas nós vemos o trabalhar de Deus, como é interessante, né, o trabalhar de Deus. O Senhor pediu para Moisés falar com Faraó, o rei do Egito, irmãos. O Faraó até se assustou, né? Falar com o rei do Egito, né? Que era um homem conhecido ali, né? No mundo inteiro. E o Senhor falou que ele falasse com ele para libertar o seu povo, para que o adorasse. E ele foi ali. E ele falou ali com Faraó. Só que Faraó, através da conversa que ele teve, né, a solução ali da conversa ali não trouxe um bom resultado, né? Nós vemos na palavra de Deus, né? Nós vemos que ele não trouxe um bom resultado. Faraó achou que eles estavam ociosos, né? Que o povo estava querendo ir embora por ociosidade. Então o que aconteceu ali? O povo ali com esperança, né, de ser libertos ali, né, daquela situação que eles se encontravam, mas piorou mais e dobrou o serviço deles, né? E eu creio que eles não entenderam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Até reclamaram com Moisés, né? Olha, essa é a ajuda, né? Para nós, que trouxe para nós. E Moisés também ficou ali, né? Senhor, olha a situação desse povo, Senhor. Mas o Senhor ali, ele estava trabalhando. E é tudo da maneira dele, irmãos. Não é da nossa maneira. Não é do jeito que nós queremos que a situação vá para a esquerda, ou vá para a direita, ou vá para frente. Não, é da maneira de Deus. Deus queria livrar esse povo, como fez, né, na promessa de Deus, mas queria fazer de uma maneira grandiosa, de uma maneira esplêndida, de uma maneira que o mundo inteiro soubesse, né? E ele fez isso. Moisés e Arão foram pedir-lhe que liberasse o povo hebreu, né, para adorar o Senhor, mas o governante egípcio respondeu que não conhecia o Deus deles. Olha que ponto, irmão. E não lhe atenderia. Em razão desse pedido, Faraó aumentou mais a carga de serviço dos escravos hebreus, a ponto de esses se voltarem contra Moisés. Apesar de o líder dos hebreus não ter entendido o que o Senhor estava fazendo, não desistiu. Isso deixa claro que duas qualidades são necessárias para quem deseja realizar a obra de Deus: entusiasmo e persistência. E Faraó haveria de testar Moisés nesses dois pontos. Pela palavra que entendemos, os que aceitam a derrota jamais agradam a Deus, mas os que partem para a batalha confiando no cumprimento das suas promessas, agradam-lhe de fato. Então nós vemos que Faraó, ele mostrou ali, né, que ele era o Todo-Poderoso ali, tudo estava sob o teu controle. Né, e como castigo ali, né, ele fez esse povo trabalhar mais ainda. Já pensou, eles faziam os tijolos ali, né, na olaria, com o barro ali. Aí eles não davam mais palha para eles, né, que era usado ali para fazer o trabalho deles. Eles tinham que recolher isso para depois vir e fazer a mesma quantidade, né, do que faziam antes. Olha só a tarefa desses amados ali, irmãos. Era uma situação terrível. Era uma situação muito, muito grave ali. Mas,
Isso tudo se passou ali. E o Senhor, Ele deu a vitória ali, mas foi uma vitória muito grande. Todos conhecem a maneira, né, que esse povo saiu do Egito. Né, eles foram tirados ali através do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho. Foi aberto ali, irmãos. Foi aberto ali um corredor ali em pleno mar, onde eles passaram ali a seco. E Deus queria fazer dessa maneira. Não queria uma simples situação para que eles saíssem dali. Mas isso foi feito, né, para mostrar a grandeza do nosso Deus. Né, o que Ele pode fazer, que tudo está nas tuas mãos. E que Ele faz da maneira dele, irmãos. Né, tudo é feito da maneira dele. E Moisés ali, mais para frente, vê que Moisés reconheceu isso. Reconheceu a grandeza de Deus aí. E esse feito, né, maravilhoso ali na vida de Moisés, que foi um homem ali que teve um chamado ali de muito trabalho. E não é diferente, né, nos dias de hoje, né? Muitas pessoas têm um chamado, têm um trabalho, mas em todo trabalho tem um processo, né? Todo trabalho tem um processo, né? Nós vamos encontrar dificuldade, mas o que nós temos que fazer? Bom ânimo e persistir, né? Tudo através do Senhor, em oração, nos fortalecer, né, a cada dia, né, através do Senhor, que é só Ele, né? Só Ele que pode nos sustentar, porque a nossa força é limitada. Se nós formos agir pela nossa força, nós até vamos, mas só que vai chegar um momento que nós vamos perder essa força. Mas quando essa força ela vem de Deus, ela vem do Senhor dos Exércitos, a gente consegue passar, a gente consegue suportar. Né? Nós vemos, né, o trabalho dos pastores, não é um trabalho árduo, irmãos. Não é um trabalho fácil. Né? Nós sabemos o trabalho que eles têm, né? Tantas situações, tantos casos, tantos problemas a ser resolvidos, né? A gente vê, né, quando consagra um pastor, aquela festa tão bonita, né? Aquela festa, aquela alegria toda, né? Todo mundo alegre, mas depois a gente fica imaginando, esse pastor vai ter trabalho. E como vai ter trabalho, né? Eu me lembro lá em São Paulo, nós éramos de uma igreja, né? E quando trocava o pastor, né, era uma festa assim, né? Despedia um, saía, né? Ele ia para outro setor, para outro estado, né? E entrava um pastor novo lá. E era uma festa, era bandeirinha, até bandeirinha branca tinha. Aquela festa, né? Para receber o pastor, né? E o pastor ali era consagrado, né? Era uma bênção, uma alegria. Mas, irmãos, quanto trabalho na vida do pastor, né? Depois que as luzes se apagam, depois que tudo se passa, vem o processo, né? Que é o trabalho. E é assim que Deus age. E essas pessoas, é só o Senhor mesmo que sustenta elas, que pode sustentar elas nessa obra, porque eles têm um compromisso com Deus, né? De prestar conta do seu rebanho. E isso o Senhor confiou a eles, né? Por isso, na igreja, né, nós temos que estar orando para os nossos pastores, né? Isso é bom, isso é agradável ao Senhor, né? Porque todo trabalho, irmãos, é difícil. E todo trabalho, todo chamado, ele tem esse processo. Uma certa vez veio aqui na igreja um casal de uma igreja, né, eles eram presidente da mocidade lá, né? Aí eles estavam aqui, né? Eu conhecia um mais ou menos já, e conversei com ele na saída. Ele falou: irmão, mas que bênção essa igreja, irmão.
eu fiquei muito alegre de estar aqui nessa igreja. Foi um culto muito abençoadíssimo. Ele falou: irmão, que bênção, irmão. Nossa, eu tenho tanto trabalho, irmão, na minha igreja lá, tanta dificuldade ali com os jovens, irmão. Falei: irmão, você está olhando aqui agora, mas você vai encontrar trabalho aqui também. Dificuldade. Todo lugar tem essa dificuldade. Né, aos olhos, à primeira vista, assim, parece tudo tão bonito, mas tem, né, nos bastidores tem os problemas a ser resolvidos, tem as dificuldades, né, dos irmãos que são passadas geralmente mais para o pastor. Então é assim o trabalho, irmãos. Não pense que lá ou cá não vai ter isso, não. O trabalho do Senhor é assim, né, com persistência e com a força do Senhor, né, que possamos, né, estar em todo o trabalho a realizar, né, estar nessa determinação. Não, eu fui chamado, eu vou ter um compromisso com o Senhor, né, o Senhor vai me orientar, vai colocar pessoas no meu caminho. Isso eu falo também até para os missionários, né? Os missionários que vão para as missões, né? Eles encontram dificuldades ali. É o Senhor quem prepara tudo, né? Prepara até os locais, pessoas, né? Para acolhê-los, né? Nós vemos que tudo é através de Deus. Não é o homem que vai lá e prepara tudo, não. São as consequências quando chegam ali, é a situação que se encontra ali que o Senhor vai agindo daqui, dali, e no final a obra de Deus é feita, né? Foi para isso que o Senhor nos chamou. E eu tirei outro exemplo também aqui. Tirei aqui um exemplo também sobre Neemias. Neemias também foi um homem também que teve um chamado ali e atendeu. Ele viu ali a situação, né, de Jerusalém. Ele estava bem tranquilo ali, né, como copeiro do rei ali. Ele estava ali, mas ele se compadeceu, ele sentiu compaixão ali do povo, né, de Jerusalém. O povo que estava voltando, né, que tinham sido cativos da Babilônia. O povo estava voltando. E ele viu a situação, ele ficou sabendo da situação. E engraçado que ele percebeu, eu posso fazer alguma coisa. E eu vou fazer, né? Vou orar ao Senhor e o Senhor vai me dar graça e eu vou agir. E nós vemos, né, que ele foi até o rei. Ele foi até o rei e pediu para ele, né, a permissão para ir, né, para Jerusalém ali, a reconstruir o muro. E ele foi atendido, né? Porque as coisas quando é de Deus, né, não tem impedimento, irmãos. Não tem quem possa impedir. Né, era no ano de 445 a.C., quando Neemias, copeiro da corte do rei Artaxerxes, recebeu notícia a respeito do caos em que Jerusalém se encontrava. O templo havia sido reconstruído, porém havia miséria e destruição na cidade. Seu muro estava em ruínas e suas portas tinham sido queimadas. Neemias então entristeceu-se muito e chorou ao saber do estado da Terra Santa. E ele pediu ajuda ao Senhor, clamando por restauração. Ficou em jejum, em oração durante alguns dias. O relato que recebeu foi o suficiente para que o Espírito de Deus se movesse o seu coração e ele entendesse o seu chamado para uma missão gloriosa. Por incrível que pareça, em meio a uma tragédia ou ao sofrimento, Deus pode fazer com que muita gente entenda que é hora de obedecer, oferecendo-se para se realizar a obra.
E é verdade, né, irmãos? Ele se pôs ali. E ele foi para lá, irmãos, na reconstrução. Né? E chegando ali, ele deparou ali com... se deparou ali logo com problemas, com a oposição. Logo que ele chegou na cidade, logo quando ele chegou, ele já deparou com a adversidade, com o inimigo, com a fúria do inimigo. Com a aprovação do rei, Neemias partiu para Jerusalém. Todavia, sua chegada foi mal vista por Sambalate e Tobias, os quais se irritaram por haver gente interessada no bem dos israelitas. Ao chegar àquela cidade, Neemias não revelou a sua missão que o Senhor havia dado. Antes, com prudência, rodeou a terra e observou o estado do muro, para então, mais tarde, conclamar os judeus a reconstruí-lo. O povo se dispôs a trabalhar, mas precisou suportar a zombaria dos opositores. Neemias, porém, não se intimidou diante deles, mas demonstrou sua confiança no Altíssimo, o qual lhe faria prosperar. E o Senhor estava com ele. E ele passou, né, por essa adversidade ali, passou por situações difíceis, por zombaria. Mas a edificação, né, dos muros ali no templo, ali, tudo ali foi feito. A obra foi concluída, irmãos. Por quê? Porque o Senhor estava com ele ali. O Senhor estava ali na tua frente ali. Estava sustentando ele nessa causa. E quando o Senhor toma a frente, né, da obra que nós temos que fazer, irmão, não tem nada que possa impedir. Não existe nada que possa impedir. E essa obra foi feita. Tudo para a honra e glória do Senhor. É um homem que não estava em situação difícil, mas sentiu as dores, a compaixão, né, do seu povo ali, naquela situação de miséria. E o Senhor quer de nós também, que nós se atente para isso. Né? Nós temos que estar prontos, irmãos, a tais situações também. A ajudar. Ele sentiu que podia fazer uma coisa. Nós, através de muitos problemas, muitas coisas aqui na igreja, ao nosso redor, nós podemos fazer também. Nós podemos fazer muita coisa para mudar, para ajudar. Né? Tudo isso através do Senhor, irmão, não através de nós. De maneira nenhuma. É tudo através da oração. É tudo através de Deus, né? Que Deus, Ele nos usa como um instrumento, né? Nós somos um vaso, né, na mão do Senhor. E quando Ele quer nos usar, irmãos, às vezes nós não entendemos, como o caso de Moisés aqui, né? Que foi para a obra de Deus, mesmo ali, né? Tentando se justificar, tentando se esquivar, mas ele foi. E o Senhor usou tremendamente. Né? Assim como Neemias, né, foi ali, foi também tremendamente usado. Não através dele, das suas forças, né, dos seus companheiros, não. Foi Deus, foi o Senhor que esteve ali. Né, o trabalhar de Deus é assim, irmãos, na nossa vida. Deus, Ele transforma, né, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, irmãos, para todas as situações. Então não vamos ter medo, vamos sim entender, né, esse trabalhar de Deus na nossa vida, porque Deus trabalha, irmãos,
Às vezes a gente pensa que já aprendeu tanto, né, que já sabe tanta coisa, mas é o que eu digo para minha esposa, né, eu digo lá onde eu trabalho também, nós aprendemos todo dia, todos os dias, nós aprendemos algo. O Senhor nos ensina cada dia algo novo, né, em prol do teu reino, de todas as formas. Deus, ele nos ensina cada dia. Eu vejo o caso de Samuel, né? Um homem ali abençoadíssimo, né? Um homem que sempre fazia a vontade de Deus, né? Muito obediente ao Senhor, estava dentro da vontade do Senhor, né? E certo dia o Senhor mandou Samuel, né? Que Samuel fosse até a casa de Jessé em Belém. E também, quando ele fosse ali para levar o óleo especial, irmãos. E quando esse óleo especial era usado, era para algo grande, né? Era para ungir o rei. Deus sabia que ali na casa de Jessé haveria de estar o rei de Israel. E ele foi até lá. Ele cumpriu, ele aceitou o que Deus entregou na sua mão para fazer, né? E foi lá, até a casa de Jessé. Só que chegando ali, né, Samuel, ele deparou com Eliabe, né? E logo achou que esse seria o escolhido. Né? Eliabe era forte, bonito, Samuel era... olhando-se aos olhos deles, os olhos dele, era a pessoa certa, né, para ocupar ali o reinado de Israel. Mas Deus falou para ele: olha, não se engane com a aparência nem com a altura. O Senhor, ele não olha para a aparência, né, ele vê o coração. Então nós vemos aqui que Samuel, sendo um homem de Deus, desde criança ele foi separado para o Senhor, né? Mas a gente vê que o Senhor estava trabalhando na vida dele ainda, né? E o Senhor, ele vem trabalhando. Falou: Samuel, não é assim, Samuel. Eu não vejo dessa maneira. Vocês veem o que está na frente dos seus olhos, né? Eu vejo o coração. E Deus ali... ele mostrou para Samuel, né? E assim eu vejo que Deus, ele trabalha na vida da gente a cada dia, né? Cada dia Deus tem moldado, tem feito alguma coisa na nossa vida. Às vezes nós não entendemos, né? Mas nós temos que estar atento, né? Ao que o Senhor, Ele tem para a nossa vida. Eu achei interessante, né? Hoje nós tivemos lá na Casa Gênesis, né? Foi uma bênção maravilhosa, né? Foi uma bênção onde conversei bastante com o João Carlos, né? Nós contamos bastante bênçãos, né? Coisas que o Senhor tem usado, né? Para ser realizado, né? E às vezes a gente ficamos até com vergonha, às vezes, né? Mas tudo é para o reino de Deus, tudo é feito para a honra e glória de Deus, né? Não é para nós. E o Senhor tem agido, nós temos visto isso. Hoje nós vimos lá um culto maravilhoso, onde o Senhor operou ali de uma maneira, sabe, de uma maneira poderosa, né? Foi uma bênção muito grande. Nós lembramos, né, de como o Senhor, ele usa aquele que Ele ama, e aquele que está pronto, né, para o servir na tua obra. Eu vi um dia ali um pastor ministrando sobre aquele jovem rico. Eu achei interessante. Às vezes nós estamos achando que nós já conhecemos bastante, né, que nós já estamos prontos, né? Mas
É o que eu falei, nós aprendemos a cada dia. E o pastor falou a respeito dessa passagem do jovem que teve um encontro com o Senhor, né? O que eu devo fazer, né? Eu já faço tudo, né? Você conhece os mandamentos? Sim, conheço todos, né? Mas quando o Senhor falou dos bens materiais, das coisas materiais, ele abaixou a cabeça e foi para casa. Então, o Senhor, ele trabalha na vida de cada um, a cada dia. Ele usou até uma expressão engraçada, ele falou, esse rapaz quando chegou a Jesus, ele foi com o passaporte no bolso. Ele já estava com o passaporte no bolso. Ele só queria a aprovação de Jesus, só queria o carimbo ali. Aí chegou até Jesus, falou com Jesus, todos esses mandamentos eu cumpro, já tirou o passaporte do bolso. Só esperando Jesus aprovar. Quando Jesus falou para ele, uma coisa te falta, né? Vende tudo que tens, né, e dá aos pobres. Quando tocou no material, ele abaixou a cabeça, guardou o passaporte no bolso e voltou para casa. O Senhor trabalhando na vida, irmãos. E que nós possamos entender isso na nossa vida. O Senhor, ele trabalha na nossa vida todos os dias. Vamos estar sensíveis ao Espírito Santo, né? Sempre buscando em oração, sempre pedindo, né, a tua graça, sempre estando na tua presença, né, colocando a eles a nossa necessidade. E o Senhor, ele tem o melhor para cada um. Ele quer e ele usa cada um da maneira que ele quiser, irmãos. Da maneira que ele quiser, porque ele é Deus e é o Criador. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.